Bom, essa é a última, aliás, penúltima mensagem da série Upgrade. Chegamos no capítulo 14 do livro de Romanos. E como você que acompanhou a série sabe, nós pegamos quase todos os capítulos de Romanos. Alguns temas que nos levam a pensar sobre o quanto nós podemos e devemos melhorar no nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos conversar sobre unidade, um upgrade de unidade. E eu quero começar dizendo que você que está aí sentado, você que está em casa, você é meu irmão. Você é meu irmão. Você não é meu colega. Você não é meu parceiro. Você não é membro do mesmo time. Você é mais do que isso. Você é o meu irmão. Vocês sabem que eu só descobri o que é ter irmãos através da igreja, porque eu sou filho único. E vendo famílias e conversando sobre dramas de irmãos, porque irmãos de vez em quando têm uns dramas, mas eu aprendi que existe um relacionamento tão forte, assim tão bom, que Deus escolheu essa palavra irmão para que ela desse a conotação do que há entre nós. Nós somos irmãos. Mas sendo irmãos, nós estamos enfrentando uma luta muito enorme, uma luta gigante, uma luta exatamente para quebrar isso, para quebrar a unidade entre irmãos. Essa luta nunca foi escondida na Bíblia. Ela começou lá no livro do Gênesis, quando, pela primeira vez na história, irmãos consanguíneos, eles quebram o relacionamento a tal ponto que um deles é capaz de assassinar o seu irmão. E a Bíblia vai mostrando, primeiro no Antigo Testamento, os dramas familiares, irmãos que vendem o irmão, irmãos que violentam a irmã. Está na Bíblia. Irmãos que são capazes de trazer prejuízo aos seus irmãos. Aí vem o Senhor Jesus. E agora a temática não é mais familiar. Agora a questão é a igreja, a questão é o reino de Deus, é o corpo de Cristo. Não são mais os irmãos consanguíneos, são os irmãos de fé. E no próprio grupo de discípulos, esses irmãos começam a quebrar a unidade também. Alguns começam a disputar, eu sou melhor que você. Eu vou ficar do lado direito do Senhor. O outro do lado esquerdo. E aí o apóstolo Paulo e também os outros escritores inspirados no Novo Testamento começam a falar sobre como os irmãos têm que conviver. Você já percebeu que em todos os escritos paulinos tem orientação sobre como nós devemos conviver? Você pega qualquer um dos escritos paulinos e haverá ali alguma orientação sobre a unidade dos irmãos em Cristo, a unidade da igreja. Meu querido, eu e você viveremos sempre sendo pressionados pelo inimigo para quebrarmos a unidade. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela diz como que a gente consegue viver unido, viver como irmão, viver assim desfrutando de algo maravilhoso, que é a comunhão entre os irmãos. Vamos dar uma olhada hoje para o capítulo 14
E nós vamos ver uma orientação assim muito objetiva da palavra de Deus para que a gente viva em unidade. E em especial nesses tempos, pleno século 21, nós estamos, queridos, assistindo pelas redes sociais, pela televisão, estamos vendo nos relacionamentos a quebra da unidade em nome de uma palavra, que é a polarização. Você essa semana ouviu essa palavra? Talvez você tenha ouvido. Porque nós vivemos em tempos de polarização. Vivemos em tempo em que as pessoas começaram a pensar de uma maneira tão distante uma da outra, que em nome da polarização, há membros do corpo de Cristo quebrando relacionamentos. Em nome da polarização, há pais e filhos que não conversam mais. Em nome da polarização, há igrejas guerreando com suas co-irmãs. Porque a polarização faz isso. A polarização nos dá uma ideia de que se alguém pensa diferente de mim, ele é meu inimigo. A polarização cria em nós a sensação de que se alguém falar algo que eu discordo, essa pessoa está lutando contra mim. E aí o que acontece, irmãos? Pensando em igreja, a polarização começa a nos transformar em grupos opositores. Um grupo que pensa de uma forma e começa a olhar para o outro grupo dentro da igreja com um olhar discriminatório, com um olhar de julgamento, com um olhar que, de alguma forma, transforma aquele outro grupo em algo menor do que irmãos. A polarização incentiva a oposição. Ele é meu irmão, mas não é tão irmão assim. Porque, afinal de contas, ele falou uma coisa que eu não engulo. Nós somos inimigos. Não vamos declarar isso, mas ele não é meu irmão. A polarização gera conflitos, gera hostilidades. E a hostilidade, irmão, às vezes ela é educada, ela é até religiosa. A hostilidade até em forma de oração. Você já viu uma hostilidade em forma de oração? O irmão ora: Senhor, que aquele irmão, diz até o nome, aquele irmão fraco, aquele irmão que de repente nem mereceria estar aqui com a gente. Senhor, que ele sofra a tua ira da maneira mais intensa. Que todas aquelas pragas do Egito, não, ninguém chegou a isso, mas é a vontade, porque ele pensa diferente. Ele está distante. A polarização, irmãos, ela mina a comunhão, ela vai transformando a nossa convivência em algo praticamente impossível. E é exatamente isso que estava acontecendo lá em Romanos 14. A convivência estava muito complicada, porque em nome de dois assuntos, comer carne e participar de algumas festividades judaicas, a igreja estava se dividindo. Alguns irmãos estavam dizendo que quem come carne é fraco. Ou quem deixa de comer carne que é fraco. Porque na polarização é assim. Eu sou o forte e você é o fraco. Você que pensa diferente de mim é o fraco. Você que tem uma opinião distinta da minha é o fraco. Eu sou o forte. Eu sei das coisas. Eu consigo fazer, eu sei mais que você, eu sou mais crente que você, eu sou mais santo que você é fraco, eu sou forte. E isso lá em Romanos 14 estava destruindo a comunhão.
E aí o apóstolo Paulo, não por ele, mas pelo Espírito Santo, ele começa a trazer então como que a gente vê na prática a polarização em nosso meio. A primeira coisa que ele diz, verso 1, que essa polarização, essa dificuldade em olhar para o outro com amor, ela tem a ver com não aceitar o outro. Tem a ver em não receber o outro com as convicções que o outro tem. Veja o que diz o verso. Aceitem os que são fracos na fé. E não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. O que nós costumamos fazer? É exatamente o contrário. O nosso costume é em afastar o que tem a opinião diferente. É em rejeitar o que tem a opinião diferente. A palavra de Deus diz: aceite o que é fraco na fé. E quem vai dizer se ele é fraco na fé é você. É você que se sente forte. Ou é você que conhece mais a palavra de Deus? Sou eu. Nós é que atribuímos fraqueza ao outro. E quando nós atribuímos fraqueza ao outro, a palavra de Deus diz o quê? Aceite essa pessoa. E não fique discutindo sobre as opiniões. A palavra grega é diacrises. Diacrises é o pensamento que a pessoa tem. É a elaboração que ela fez sobre um assunto. E veja que nós estamos falando aqui, irmãos, de assuntos da igreja. Porque o comer carne e o participar dos festivais judaicos era um assunto da igreja. Aqui a palavra de Deus não está falando do que acontece lá fora, está falando do que acontece aqui dentro. Então há entre nós, possivelmente, certamente, pessoas mais fracas na fé, de acordo com a nossa opinião. A palavra de Deus diz o quê? Aceite essas pessoas e não fique discutindo com elas. É interessante que o apóstolo Paulo usa uma palavra para fraco, que é asteneu. Em algumas versões mais antigas não aparece fraco, aparece débil. Asteneu é uma pessoa que a gente olha e diz assim: não sabe de nada, não conhece a vida, imaturo, não sabe o que está falando. A palavra de Deus diz o seguinte: aceite esse que não sabe o que está falando. Aceite esse que ainda não entendeu as verdades mais profundas. Aceite esse que pensa tão diferente de você que ele só pode estar errado mesmo, afinal de contas você é uma pessoa boa, crente, fiel a Deus. A polarização entre fracos e fortes, ela começa assim, quando eu não consigo aceitar o outro, porque ele tem uma convicção diferente. Mas agora o verso 3 vai dizer que essa polarização, ela é uma inclinação em desprezar o outro, porque ele pensa ou age de uma maneira diferente. Olha o que diz o verso. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Desprezar é tradução da palavra grega exulteneu. E a raiz é a mesma de fraco, asteneu. Então o que o texto está dizendo? Que desprezar é o olhar para o outro e falar assim: você é tão fraco que não me merece. Já aconteceu com você? De você olhar para uma pessoa e achar que ela tem uma ideia tão absurda que você diz: eu não vou gastar meu tempo com você. Não, não é possível. Você pensa isso mesmo?
eu tenho mais o que fazer. O que diz a palavra de Deus? Se você se sente à vontade para comer de tudo, se você está numa posição superior, segundo o seu critério, não despreze quem está numa situação inferior. Não olhe para aquela pessoa com um olhar daquele fulminante que diz: você não merecia estar aqui. Você não sabe de nada. Mas o texto continua, e agora no verso 4 tem ainda uma outra particularidade da polarização. É o desejo de condenar o outro a partir da nossa visão, a partir da nossa convicção. Quem são vocês, diz o verso 4, para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus se ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Condenar é dar um veredito. E nós, hoje em dia, somos motivados a fazer isso. Nós somos motivados a dizer, sem sequer ouvir o outro, o que ele é, qual é a posição dele e onde está o erro dele. Nós ouvimos uma frase e falamos: ele pensa assim. Nós ouvimos outra frase e declaramos: ele não pode fazer parte do meu grupo, porque ele pensa de outra forma. A palavra de Deus diz: não condene, não dê a sentença. Com a ajuda de Deus, olha o final do verso, que maravilhoso. Com a ajuda de Deus, esse que no meu critério nem merecia estar aqui, esse vai ficar de pé, porque Deus vai ajudar. Irmãos, nós queremos que os nossos inimigos até se levantem pela força do Deus Todo-Poderoso. Se levantem como homens e mulheres transformados por Jesus. Às vezes a gente nem fala de Jesus para algumas pessoas, porque nós já as condenamos para o inferno. E falamos: esse aí não tem jeito, que queime no inferno, mas ele está vivo na minha frente. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, em vez de discutir, por que a gente não fala de Jesus? Por que nós não compartilhamos a fé? Agora no verso 10 e depois no verso 13, novamente a mesma ênfase da polarização, colocar-se como juiz sobre o outro. Então, porque você julga outro irmão? Perceba, é assunto de igreja, não é a pessoa lá fora. Por que você julga o outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, o fraco e o forte. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. É uma mudança de perspectiva. O meu interesse não é que ele perca. Meu interesse não é que ele sofra prejuízo. Meu interesse é que ele seja transformado por Jesus. O meu interesse é que ele, com a minha ajuda, seja uma pessoa melhor. Que eu não o coloque a tropeçar, mas que eu o ajude a levantar-se e a ser uma bênção na igreja de Jesus. Tendo dito tudo isso, talvez você pergunte: mas e agora? Porque tem tanto motivo para a gente chamar alguém de fraco. São tantas as possibilidades para a gente julgar alguém. Como que eu vou fazer para lidar com isso? O texto bíblico vai explicar. Porque a questão aqui, o comer a carne ou
o participar da festa, não eram assuntos centrais da fé cristã. Eram particularidades de duas culturas religiosas que se encontraram na Igreja de Jesus. Os judeus vieram trazendo as festividades, em especial as 3 festas nacionais judaicas, como algo muito importante. Como algo que, na visão deles, não poderia ser deixado de lado. Os pagãos ou gentios da comunidade, da sociedade vigente, os não-judeus, eles não traziam essa cultura religiosa. Eles não se importavam com isso. Eles não valorizavam isso. Por outro lado, esse pessoal também tinha um outro agravante. Na dieta deles, tudo era permitido. Na dieta judaica, não. O judeu foi criado dentro de algumas restrições relacionadas ao comer. E um judeu, além de não comer determinadas coisas, ele de modo algum comeria um alimento permitido na dieta, mas que fora oferecido a uma divindade pagã. Ele não comeria de jeito nenhum. E essas duas culturas se encontraram na igreja. E então, o gentio e o judeu começou a discutir. E eles começaram a dizer: seu fraco, por que não essa picanha? Ela foi oferecida lá aos deuses, mas nós compramos no mercado. Qual o problema? Qual o problema da gente, em pleno dia de Páscoa, seguir a nossa rotina? Essas eram as discussões. E essas discussões, elas faziam parte de algo que um comentarista desse texto, Marvin Pitt, ele chama de zona cinzenta da teologia. São assuntos que a Bíblia traz divergentes opiniões. Por um motivo só: elas não são centrais. Elas não estão fechadas. Você sabe que a Bíblia, ela não é um livro de teologia sistemática, você sabe disso, né? Algumas pessoas acham que a Bíblia é como você abrir um livro de teologia sistemática, que tem os assuntos todos catalogados, capítulo 1, Deus, 1, Trindade, e por aí vai. Não, a Bíblia não é assim. A Bíblia é uma revelação que é contada através da história de pessoas, através da história de um povo, através de culturas que se encontraram nos tempos bíblicos. E toda a Bíblia, ela se encontra em um personagem só, o Senhor Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento mostra o Jesus que vem, faz sua obra, e depois os apóstolos vão comentando e explicando como que esse Jesus passaria a ser seguido nas comunidades de fé. Então nós temos, queridos, uma zona cinzenta. Nós temos uma neblina teológica. É por isso que tem tantas discussões teológicas. É muita coisa. Por exemplo, você lê a Bíblia e diz: eu sou pré-milenista, dispensacionalista. O outro irmão diz: eu sou amilenista. E levanta um outro e diz: eu sou pós-milenista. Os 3 se sentam à mesa. Quem é o fraco e quem é o forte? Sei lá. Um diz: o ser humano é dividido em 3 partes. Ele é um tricotomista. O outro diz: ele é dividido em 2 partes. Ele é um dicotomista. E o outro diz: é um ser só. Ele é integral. Quem está certo?
A mesma Bíblia diz uma série de assuntos diferentes, de posições teológicas diferentes, que se tornam a disputa de muitos de nós. Cessacionista, você sabe o que é um cessacionista? É alguém que acha que os dons têm o tempo bíblico e não acontecem mais. Você tem o continuista, que diz que os dons continuam acontecendo. Quem está certo? Você tem na mesma Bíblia uma série de assuntos que aparentemente entram em choque, mas é só aparentemente, porque tudo aquilo que diz respeito à salvação, à importância de Jesus, a graça que nos alcança, tudo aquilo que diz respeito a nos submetermos a Deus, a termos uma vida de santidade. Aí, meus queridos, não tem zona cinzenta. É a Bíblia do começo ao final. A polarização nos faz olhar os detalhes que dependem de uma interpretação humana e desprezar o grande conjunto de verdades que nos une e nos liga como irmãos em Cristo Jesus. E num tempo de polarização, as pessoas gostam muito, nós gostamos, de dizer que nós é que estamos certos. Você é amilenista? Fraco. Você é dicotomista? Mas a grande discussão, arminianos e calvinistas. Você é arminiano? Meus pêsames. Você é calvinista? Irmãos, Calvino, Armínio e uma série de outros reformadores e teólogos, eles usaram a mesma Bíblia que você, a mesma Bíblia que eu. E eles construíram um conjunto teológico que fez sentido à luz da interpretação deles. Se toda doutrina arminiana, calvinista ou qualquer outra fosse 100% correta, eu leria na minha Bíblia, assim disse Calvino, Armínio. Eles são homens como nós. A teologia deles é muito boa. Foi uma elaboração muito boa. Mas o mesmo leitor de Armínio é o leitor de Calvino. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e um jovem, porque em geral os jovens são mais destemidos, ele falou: o senhor vai pregar um sermão bíblico, não vai? Falei: irmão, espero que sim. Até hoje eu nunca subi no púlpito com um jornal embaixo do braço, um livro de filosofia. Mas enfim, eu tenho essa esperança que eu vá pregar um sermão bíblico. Ah, bom, porque seu sermão será expositivo, não será? Falei: e agora, eu falo a verdade ou eu me calo? Não vai ser expositivo. Não. Eu pregarei um sermão textual. Eu percebi que ele nunca tinha lido sobre sermão textual. Ele ficou meio perdido e falou: porque Spurgeon, ele só pregava sermões positivos, o senhor sabe, né? Deu vontade de responder: você já leu os sermões de Spurgeon? Mas ainda que você tivesse lido todos os sermões de Spurgeon, e descobrisse, para sua tristeza, que Spurgeon pregava até sermão temático, que absurdo! Se você lesse todos os sermões dele, e ainda que todos esses sermões fossem expositivos, Spurgeon não era um anjo, ele era um homem. Ele era um pregador como você. Spurgeon teve crises de depressão tão grandes que ele se trancava no seu próprio quarto e pedia a Deus que eu não tenha vontade
de te negar, dado ao meu estado. E ele escreveu sobre isso. Spurgeon era como eu, era como você. E assim era Calvino, Armínio, e assim uma série de personagens, e assim uma série de assuntos. Essa zona cinzenta são os assuntos controvertidos. Irmão, se sentasse à sua mesa hoje, um calvinista e você arminiano, comam e celebrem Jesus juntos, não fica discutindo. Canta um cântico juntos, leiam um salmo e glorifiquem o nome do Senhor juntos. Porque é isso que os irmãos fazem. Os irmãos não ficam dizendo, aquele é fraco, aquele não presta, aquele não vai para o céu. Ora, se nós cremos que Jesus Cristo é o único que salva, calvinistas, arminianos, tricotomistas, pós-milenistas, todo esse povo vai para o céu por causa de Jesus e não por causa de um assunto controvertido. Se você quiser estudar mesmo sobre os assuntos controvertidos, minha dica, faça um curso bom de teologia. 4 anos de seminário. Descasque os seus professores. Leia muito, mas quando você se encontrar com seus irmãos, celebre Jesus. Isso une mais. Bom, agora a gente precisa então entender como que eu lido com o irmão que me traz um assunto controvertido. Como que eu lido com esse irmão que disse que é de determinada teologia até embaixo d'água. Então vamos lá. Primeiro, aceitá-lo. É o que disse o verso 1. Aceitem os que são fracos na fé. Verbo aceitar, o grego proslambano. Proslambano é o seguinte, o cidadão está ali, eu estou aqui. Aceite, vem cá, meu irmão, me dá um abraço, vem cá. Eu não quero, você é um calvinista, vem cá, vem cá. Vem cá. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Aceite. O fraco, na tua cabeça é fraco, mas vem cá, fraco, vem cá. Nós somos irmãos. Segundo, verso 3, não despreze aquele que tem uma opinião diferente da sua, diferente da minha. Ele está lá do lado, eu já o aceitei, eu já o trouxe para perto, agora o que eu vou fazer? Eu não vou diminuí-lo. Eu não vou falar mal dele pelo corredor. Eu não vou colocar uma frase que eu sei que o afeta de alguma forma. Eu não preciso fazer isso. Ele é meu irmão. Eu vou para o céu com ele. Então, não vou desprezá-lo. Quem se sente à vontade para comer tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Terceiro, não condene na expectativa do prejuízo do outro. Olha o que diz o verso 4. Quem são vocês para condenar? E condenar na esperança da pessoa se dar mal. Não. Não vamos condenar o irmão. Ele falou que Jesus não é Senhor, é algo grave, aí não é mais um assunto controvertido. Vem cá, vamos olhar para a Bíblia. Mas ele é amilenista e você é pós-milenista? No máximo, uma conversa saudável. Meus pontos são esses, os seus são esses, mas você não é menor que eu, irmão. Aliás, nós vamos ter tanta surpresa quando Jesus voltar. Muita surpresa. Mas eu acho que nós chegaremos ao ponto de dizer como eu fiquei bravo desnecessariamente. Como eu passei noites matutando. Você sabe o que é matutar, né? É ficar pensando, matutando como aquele irmão é fraco. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Ele
é a razão da gente não condenar o outro. Se alguém vai condenar, é Deus. Que a gente fale a verdade, os pontos centrais da nossa fé, anuncie Jesus, anuncie um estilo de vida compatível com Jesus. Quarto, não desprezar de um modo particular os irmãos. Porque você julga outro irmão, porque o despreza, lembre-se, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus, há milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, todo mundo quietinho, ouvindo o justo juiz falar. E a gente dizendo, eu estava equivocado. Deus, Ele sabe, sempre soube de todas as coisas. Quinto, agora os versos 15 a 19. Viver com um objetivo, edificar os irmãos. Ainda que isso se transforme em renúncia dos meus direitos. Se o outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que a sua comida seja a causa da perdição de alguém, porque em Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom. Pois o reino de Deus, preste atenção agora, não diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos, mas sim a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus. E também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procurem edificar uns aos outros. O objetivo não é destruir, é edificar. E por último, verso 20. Não destruam a obra de Deus por causa da comida, e aqui trazendo qualquer outro assunto da zona cinzenta teológica. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Nosso alvo, eu não quero que ninguém tropece, nem você. A gente vai viver de um modo que as pessoas caminhem livremente em direção a Jesus. Bem, capítulo 14 terminou. E agora você vai para casa com os 3 primeiros versos do capítulo 15. Porque para fazer tudo isso, nós precisamos virar uma chavinha, nós precisamos olhar de um outro modo, nós precisamos reinterpretar as nossas noções de comunhão. Os versos 1 a 3 diz que a nossa unidade depende de uma nova perspectiva de vida. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Esse texto, para mim, ele é bem entendido com aquilo que eu chamo de efeito café com açúcar. Alguns anos atrás, eu fui iniciado em uma seita. A seita do café. Me perdoe. Mas a igreja sempre me incentivou a isso. Estava em minha ex-igreja, ganhei a primeira máquina de café, acompanhada de 100 cápsulas. Ali foi o início. E aqui aconteceu algo semelhante. Um irmão do conselho da igreja, no período em que a gente estava orando, ele disse, se você vier, eu vou te dar uma máquina de café. Eu vim, ele deu mesmo. Dia dos Pais, meus filhos me deram outra máquina de café. Enfim, não é culpa minha, assim diz o pecador, não é culpa minha. Mas,
Quando você entra nessa seita perigosíssima, as pessoas começam a dizer: você não pode tomar café com açúcar. É um crime, está errado. Quem toma café com açúcar é um fraco. Eu comecei a tomar sem açúcar. Vamos ser honestos, não é tão gostoso. Mas você vai acostumando. Não é nem tanto pelo sabor. Eu me lembro que lá na minha ex-igreja tinha um irmão, ele era um barista muito conhecido em São Paulo. E ele dizia: você conseguiu sentir aquele pequeno teor cítrico? É para falar a verdade? Não. Senti que estava amargo, mas a gente acostuma. E aí você começa a tomar café sem açúcar. Só que, de repente, você conhece pessoas que tomam café com açúcar. E a vontade que dá é dizer a essas pessoas: você não sabe tomar café. Não é assim que toma café. Mas elas continuam usando açúcar. E o que nós vamos fazer em relação a essas pessoas? Nós vamos deixar de servi-las com o café. Porque o café, irmãos, é apenas uma possibilidade. Olha, veio muito café dessa vez, hein? O café é uma possibilidade da gente conversar, da gente ter comunhão. Então, o açúcar, e eu trouxe açúcar, por mais criminoso. Irmãos, o açúcar é apenas um detalhe. É um detalhe. Bom, eu sei que alguns aqui tomam café com açúcar. Um deles é o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, o senhor aceita tomar um café agora? Vem aqui, faz favor. O pastor Sérgio, em nome de todos os consumidores fracos de café, tomará um café com açúcar. Veja se está bom, pastor. Eu sujei aí a xícara, mas dá uma olhada. Precisa de mais açúcar, pastor? Falta açúcar. Não tem problema, pastor Sérgio. Já perdi o uso do açúcar, pastor. Aqui. Vê se está bom agora, pastor. Tá bom. Então é o seguinte, com essa xícara de café, nós aprendemos que a gente pode viver em união. E nós podemos deixar os assuntos menores e nos abraçar aos maiores. E se um dia eu for na casa desse servo de Deus, e a térmica de 1 litro já estiver com açúcar adoçado, eu vou tomar com açúcar, pastor. Porque é assim. É assim. Nós podemos superar as pequenas coisas, abraçar as grandes e conversar em amor e educadamente sobre as pequenas. Amém? Pastor, você sabe que eu te amo apesar disso. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado, pastor. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos muito, porque um dia Jesus veio a este mundo. Ele morreu por todos nós. Ele deu a sua vida por todos nós.
Ele ressuscitou por todos nós. A tua palavra foi nos dada, não ao grupo A, B ou C, mas a todo o teu povo. E com essa palavra em nossas mãos, nós passamos a entender que a salvação é só através de Jesus Cristo. Nós passamos a entender que o pecado é um inimigo, mas que Jesus Cristo derramou sangue para a remissão de pecados. Nós aprendemos que somos uma grande família em Ti. Nós aprendemos que Jesus Cristo vai voltar. Nós aprendemos tantas coisas. E nós queremos, em nome de Jesus, dizer que tanto há na Tua palavra para nos aproximar, que nós queremos eleger, neste momento, todos esses pontos convergentes e que nos unem como a base da nossa convivência. Pai, nos livre dos julgamentos desnecessários, nos livre de uma visão exclusivista, nos livre, Senhor, de olharmos para um irmão e de julgá-lo por um assunto menor que ele encontrou na Tua palavra e nós também encontramos na mesma palavra. Ajuda-nos a interpretar a Tua palavra não com olhos polarizados, mas com a ação do Teu Espírito, porque o Espírito que nos une é o mesmo que nos ilumina. Então dá-nos a clareza, e que essa clareza venha acompanhada de amor, amor àqueles por quem Jesus Cristo morreu na cruz. Obrigado pelo Teu amor. Nós oramos no nome de Jesus.